Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. O Espírito Santo ministrou ao meu espírito acerca desse texto que nós vamos ler. Eu disse Espírito Santo, mas é uma palavra tão simples e tão comum para nós. E o Senhor disse assim: pois é, mas aqui eu tenho estratégias novas para o meu povo. Então vamos nos apoderar daquilo que Ele vai falar conosco nessa noite. Lucas capítulo 11, versículo que nós vamos ler é a partir do versículo 21. Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Queridos, muitas vezes nós temos levantado os propósitos específicos para a nossa vida. Ora, nós levantamos um clamor diante de Deus pelas nossas finanças. Outras vezes, levantamos pelo nosso trabalho, pela nossa área profissional. Outras vezes levantamos um clamor pela nossa área familiar, outras vezes pela área conjugal, outras vezes pela educação dos nossos filhos, ministerial, pela área da nossa igreja, pela cidade, enfim, levantamos propósitos. E muitas vezes nós não tomamos ciência de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Nós muitas vezes nos esquecemos que o nosso adversário, todas as vezes que nós entramos na face dele para guerrear com ele, ele tem que recuar, porque o nome que é sobre todo nome está comigo e com você. No nome de Jesus ele vai recuar. Só que ele vai tentar fazer alguma coisa para desestabilizar a mim, desestabilizar a você. Ele consegue enxergar que tocando em mim, tocando em você, a gente não retrocede, pelo contrário, a gente continua avançando. Ele imagina que ele cria situações e a gente não recua. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a mexer em áreas para tirar a nossa atenção, justamente para que a gente não avance, justamente para que a gente pare. Você se lembra que vem culto um atrás do outro? O Espírito Santo tem nos advertido que nós temos que tomar cuidado com as distrações que o nosso adversário vai criar para que a gente pare e a gente tire os olhos do alvo e olhe para a distração. Todas as vezes que nós entramos numa peleja, numa guerra, o nosso adversário vai tentar tocar. Primeiro na nossa casa, depois no nosso matrimônio, depois os nossos filhos, depois o nosso trabalho, depois as nossas finanças, depois a nossa vida diária com Deus e aqueles que têm ministério no seu ministério. Se ele não conseguiu tirar você do foco, ele vai criar situações que firam você. Por quê? Porque se você observar, lá na tentação do jardim do Éden, a Eva deu atenção a uma serpente. Eu defendo uma tese que tem alguns teólogos que ficam loucos e malucos quando escutam falar isso. Mas eu defendo porque eu entendo assim: ninguém para ouvir quem não tem intimidade. Você, por exemplo, confia na palavra de alguém que você conhece. Você para ouvir muitas vezes o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes próximos. Quando você encontra um amigo, dependendo do que ele fala, você já fica meio assim, você já quer confirmar. Interessante que a serpente chegou na Eva e bateu uma conversa na orelha da Eva. E a Eva fez o quê? Confiou naquela palavra.
Então eu entendo que havia um relacionamento, eu entendo que a serpente não era um bicho astuto, um bicho na verdade feio, que causava pânico na gente, como na verdade temos visto hoje. Havia uma certa intimidade entre a Eva e a serpente. Eu entendo então que aquele bichinho era um bichinho de estimação. E outra coisa, naquela época todos os animais se relacionavam com os homens. Porque o homem era 100% inteligência dentro do jardim. Hoje, quem tem 6%, 7% de inteligência é considerado gênio. Naquela época, era 100%, para poder discernir e distinguir a totalidade da glória de Deus. Então, aquela serpente, na verdade, era um bichinho de estimação. Assim como tem um monte de gente que tem bichinho hoje, que gera um relacionamento. Então, o que o nosso adversário vai fazer? Vai usar pessoas do nosso relacionamento para serem atacadas, para serem muitas vezes instrumentos, para que eu e você se distraia e saia do propósito que o Senhor tem para nós. Prova disso, que lá no jardim, quando nós olhamos para de novo a estrutura do jardim do Éden, o problema do diabo não era o homem e não era a mulher. Na verdade, Satanás não ficou furioso porque o Senhor criou Adão e Eva. O diabo ficou furioso porque Deus liberou uma palavra sobre o Adão e sobre a Eva. E a palavra foi essa: Adão, domine. E esta palavra era o quê? Tudo está no controle das suas mãos e da sua boca. Então tudo o que o Senhor nos deu foi controle. Só não deu controle do homem. Nós não temos controle um do outro. Mas das demais coisas foi dado. Então naquele momento, Satanás ficou furioso. Ele criou um projeto. Ele disse: eu preciso fazer com que esse povo não queira a vida. O que é a vida? Obediência. Andar no centro da vontade. O Senhor disse: tem uma árvore lá. Essa árvore é a árvore da vida. Dali vocês podem comer. Ali vocês se alimentam comigo. Ali vocês estão ligados a mim. Ali vocês estão vivendo os sonhos que eu tenho para vocês. Mas aquela ali, a árvore do conhecimento, vocês não toquem. Porque naquele momento, se eles tocassem, eles passariam a agir na força do braço deles. Eles passariam a agir na força do entendimento deles. E largariam mão, na verdade, do elo que tinham com o Senhor. E o intento do adversário foi conseguido. E eles saíram de um ambiente de glória. Lamentavelmente hoje, o diabo também cria troninhos no nosso coração. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, que é enganoso e perverso. Porque de vez em quando esse troninho que a gente cria aqui não quer ficar na fonte da vida. Muitas vezes esse troninho que está aqui quer ficar na árvore do conhecimento, porque a gente se apoia naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente alcançou, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente deseja, naquilo que eu criei como alvo que eu quero alcançar. E muitas vezes eu não perguntei: Deus, o meu alvo é o seu? Deus, a minha vontade é a sua? Porque a gente não gosta de perguntar isso para Deus, porque Deus muitas vezes vai falar assim: não é. De vez em quando a gente fala assim: Deus, eu quero comprar, Deus, eu quero ter, Deus, eu quero possuir, Deus, eu quero alcançar, Deus, eu quero viajar para lá. E se a gente perguntar: Deus, eu posso ir? Muitas vezes Ele vai falar assim: não, você não pode ir. E nós não gostamos de receber não, porque nós olhamos para o não como apenas uma informação negativa, não como um tratamento de Deus, nos tornando maduro. Tá, apóstolo, por que você está dando todo esse rodeio? Porque eu preciso mostrar para você algumas coisas bem simples hoje desta palavra. Jesus estava sendo constrangido, questionado por fariseus, dizendo que ele estava expulsando demônios em nome de Beelzebu. Então Jesus começa nos versículos anteriores, dá uma instrução para aquele povo. Mas só que Jesus pega um exemplo muito claro para dar acerca a partir do versículo de número 21. Ele fala assim no versículo 21 que você leu comigo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Eu quero pegar esse texto aqui e transportar para a nossa vida naquilo que o nosso adversário tem conseguido vencer a mim e a você. Eu contei a história do Jardim do Éden, porque por uma leve distração, por uma leve troca, tudo que o Senhor havia planejado para a humanidade foi desfeito. E tudo que o nosso adversário faz todos os dias, não 24 horas, mas 25, na minha vida e na sua, é para que eu e você saia do foco, saia do projeto de Deus. Aqui o texto, Jesus está dizendo assim, que quando o valente guarda, ele diz assim, armado a sua casa, está tudo
bem protegido, em segurança, o que ele tem. E o que é eu guardar? O valente de Deus guardar a sua casa. Qual é a arma que eu tenho? A minha oração. Quando então eu cubro a minha casa com oração, quando eu levanto a minha oração diante do Senhor, são as armas que eu tenho para guardar, para proteger, para anular que o adversário toque naquilo que é meu. Então o texto é bem simples, já nós vamos entender ele. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo que ele tem. Então, às vezes, você precisa clamar a Deus pela sua vida profissional. Aí você clama a Deus, levanta estaca, levanta muralhas de proteção. Aí Deus vem e dá a vitória. A tendência natural do homem e da mulher de Deus é largar a mão de vigiar aquela situação. É largar a mão de vigiar aquela área que teve vitória. É largar a mão a área que foi alcançada e conquistada. Nós aprendemos muito isso com Neemias. Neemias, edificando, restaurando o muro, ele vivia colocando guardas para que os adversários não pudessem tocar. E muitas vezes é onde nós tendemos a falhar, é onde nós tendemos a errar, é onde nós tendemos a dar brechas para o nosso inimigo. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque no versículo seguinte, Deus falou demais comigo esses dias, e que nós precisamos aprender a tomar cuidado. Olha que simples que é o versículo. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então eu e você temos uma palavra de Deus para nós. Diga isso comigo, eu tenho uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Apóstolo, tá, e o que é essa palavra? Essa palavra é a sua armadura. Você se veste dela, você se guarda dela. É ela que é o arrimo, é ela que é a sua fortaleza, é ela que é o seu porto seguro, é onde você está firmado, na rocha. Porque a rocha pode vir um vendaval, pode vir a chuva forte, ela vai bater na rocha e não vai acontecer nada, mas se estiver em cima da areia, então a casa vai ser desmoronada. Então a palavra de Deus é a nossa armadura. Mas olha que interessante, sobrevindo outro mais valente. A Bíblia não está falando que vai vir outro mais forte. A Bíblia está falando que vai vir outro mais valente. E aí eu quero te dar o exemplo daquilo que o Senhor me falou acerca do que nós como igreja temos que nos atentar. Muitos de nós estamos deixando de alcançar a plenitude de Deus porque tem valente que está sendo muito mais valente que nós e está roubando aquilo que é nosso. Você já viu isso em cachorro na rua? De vez em quando tem uns cachorrinhos desse tamanhozinho, você passa na rua, ele vem querer morder sua canela, vem atiçando, vem mordendo, vem latindo, uma loucura. E tem cachorro grandão que está andando assim na rua, nem faz de conta que você nem está passando. Mas o que esse cachorrinho é? Ele é um valentinho. Nem sempre o valente é mais forte. E eu entendi que assim tem sido o diabo. Ele tem sido mais valente, sabe por quê? Porque o valente não precisa ser forte, ele tem que ser persistente. Na verdade, quando nós olhamos para Davi e Golias, nós vemos isso. Existia um homem que era forte, Golias, mas existia um valente que era Davi. Davi foi insistente. Davi confiou na palavra do Senhor, então ele insistiu na habilidade que Deus havia dado a ele. Qual era? A funda. Ele foi no ribeiro e pegou 5 pedras. Eu já falei dessas 5 pedras. Já falei para você, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. São aquelas 5 características do que o Pai é, são aquelas 5 pedrinhas. De repente ele olhou em uma delas, arrancou uma e pegou o príncipe da paz e lançou na cabeça do gigante. Isso fica para um outro dia. Mas Davi era um homem valente. Então, pela valentia de Davi, ele venceu, sozinho, um homem que afrontava um exército de Israel durante 40 dias. E o que o nosso adversário tem conseguido ser diante de mim e de você? Muito mais valente. Ele tem sido persistente. E ele tem muitas vezes conseguido roubar a porção que é sua, a porção que é nossa. Ele tem conseguido roubar a herança que é nossa. Ele tem conseguido roubar aquilo que Deus prometeu para nós. Por quê? Porque ele tem insistido no propósito, no projeto dele. E nós não temos paciência, não temos ânimo, não temos vontade, não temos disposição para perseverar, para insistir. Por quê? Tendemos a querer as coisas com muita rapidez, com muita velocidade nas nossas mãos. E aí é onde nós nos distraímos, aonde abandonamos. Quando estamos quase chegando na vitória, a gente tende a retroceder e falar assim: olha, chega. Eu já vi muita gente, amado, chegar nesse ciclo
e retroceder. Eu já vi muita gente, quando estava pronto de tocar a mão na vitória, na bênção, se enganou, se distraiu, se ocultou, ou melhor, se permitiu que os ouvidos fossem cheios de coisas que não eram a vontade de Deus. E olha que interessante, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira a armadura. Lembra do que eu disse para você que é a nossa armadura? A palavra. E a palavra de Deus está garantida, está escrito, que tudo aquilo que Deus fala a seu respeito, a meu respeito, Ele vela sobre ela, para se cumprir. Por quê? Palavra lançada não volta vazia. Porque cada palavra que Deus fala é um decreto na nossa vida. Fala isso comigo, cada palavra que Deus fala é um decreto na minha vida. Se tiver um crente bonito do seu lado, fala para ele, decretos de Deus sobre a sua vida são irrevogáveis se você viver o que Ele decretou. Porque às vezes, amados, assim como tem dentro da prefeitura, como tem dentro do palácio do governo, como tem dentro do palácio da presidente, tem um monte de lei que se foi feita, mas ninguém viveu aquelas leis. Assim como a palavra de Deus se torna um decreto, uma lei, tem muita gente que tem outorgada sobre a sua vida uma palavra, mas o nosso adversário tem vindo com valentia diante de nós e tem arrancado a nossa armadura, ou seja, o decreto nos tem sido roubado. E Deus, nessa noite, quer devolver nas minhas mãos e na sua a autoridade para nós alcançarmos todos os decretos que o próprio Deus sonhou a meu respeito e ao seu respeito. Porque se tem um valente, esse valente sou eu e você, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, o valente da história é você. E quantas pessoas que talvez você conheça, que o nosso adversário tem trabalhado e militado contra ele, tem sido valente, e tem roubado a palavra, roubado a armadura, tem saqueado aquele irmão, aquela irmã, ou a cada um de nós, muitas vezes, por aquilo que Deus sonhou. A nossa posição em Deus vai determinar aquilo que vai ser entregue nas nossas mãos. Se Deus te deu uma terra, se Deus fez uma promessa, te liberou uma palavra de honra, Ele vai te honrar. Não retroceda, pelo amor de Deus, porque a sua vitória pode estar batendo na sua porta. O profeta disse assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que ele não disse no começo? Disse no meio. Eu me apego muito nessa palavra, porque a gente tende a cansar na metade. Porque a metade é um tiro de espingarda rápido, para nós alcançarmos o que Deus sonhou para nós. E quantas pessoas não maçaram capim, não subiram ladeiras, para chegar no alvo de Deus. E quando estão prontos para chegar, tendem a retroceder, porque preferem passar pelo caminho que já passaram, já conhecem, do que desbravar o restante que está pronto. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética na sua vida. Marcha como um verdadeiro soldado, valente de Deus, e alcance o que Deus preparou e sonhou para a sua vida, em nome de Jesus, porque o valente vencerá e desarmará o adversário em nome de Jesus. Você e eu somos herdeiros para alcançarmos os anseios do Pai em nome de Jesus. Não podemos retroceder, porque senão Ele vem e arranca a armadura nossa que nós estávamos confiando, e mais ainda, reparte a nossa porção como despojo de guerra, porque aquele que entra no campo do inimigo e vence a batalha, recebe tudo que está lá. Ei, tem tesouros de Deus, tem riqueza dos inimigos prontinha para vir na minha mão e na sua, se nós prevalecermos e firmarmos as nossas estacas aonde Deus sonhou para mim e para você. Quando eu olho para a história de Josué e Calebe e vejo aquela situação triste e constrangedora daqueles 10 homens que negaram a vontade de Deus. 2 deles estavam vestidos com a armadura da palavra. Deus havia dito para eles, visite aquela terra, entra naquela terra, conheça a terra que eu preparei para vocês, vão desfrutar daquilo que vocês vão possuir daqui um pouquinho. Eles entram ali já como se estivesse com a escritura da terra nas mãos, eles olham a terra como se fossem proprietários. 10 não. 10 olham para aquela terra como se fossem verdadeiros gafanhotos, porque na verdade é assim que eles se enxergavam.
A gente muitas vezes fala algumas coisas porque é assim que nós nos enxergamos. De vez em quando a gente tem a tendência de falar assim: ah, como eu sou esquecido, ah, como eu sou burro, ah, como eu sou distraído, ah, como eu sou isso, como eu sou aquilo. A gente fala da forma como nós nos vemos. Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai se ver como um valente de Deus, vai alcançar o que Deus sonhou, e o seu inimigo vai correr. É ele que tem que abandonar a trincheira, você não. Você vai tomar posse da terra, vai entrar na terra e vai colher naquela terra a 100 por 1, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Por que uma parte das pessoas que frequentam igrejas, uma parte caminha, triunfa e prospera, uma parte só murmura e não avança? Porque a forma como elas se enxergam, é a forma como elas vivem diante de Deus, é a forma como elas se portam no meio das adversidades, é a forma como elas encaram as adversidades. Muitos têm se portado como um valente de Deus, tomado posse da palavra, levantado a palavra como verdadeiro escudo, e alguém tem que recuar, e esse alguém tem que ser o mais fraco, ou melhor, esse alguém tem que ser aquele que já nasceu para ser derrotado, que é Satanás. Eu me lembro de um tempo atrás, alguns apóstolos fizeram uma roda profética sobre a nação, saíram de São Paulo e rodaram todos os estados do Brasil, dentro de um ônibus. O apóstolo Francisco Nicolau, que veio aqui o ano passado, estava dentro desse ônibus. Ele me disse que dentro do ônibus foram 4 cachos de banana, porque eles comiam muita banana para não dar cãibra. E queridos, eles chegaram, quando acabaram de cercar o Brasil, estavam voltando para São Paulo, eles chegaram em um determinado lugar, entraram naquele lugar, debaixo de uma palavra dirigida pelo Senhor. Eles disseram assim: Satanás, escute aqui, nós rodeamos todo o nosso país, nós passamos em cada um dos estados, em cada uma das capitais nós firmamos estacas, nós requeremos a terra dessa nação. Escute aqui, Satanás, esse país já está ficando pequeno para nós dois, então um vai ter que sair, e nós escolhemos que no nome de Jesus, quem sai é você. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer que nós temos que fazer essa oração na nossa casa, nós temos que fazer essa oração no nosso trabalho, nós temos que fazer essa oração, nós vamos fazer segunda-feira aqui, nós vamos fazer essa oração para a nossa cidade. Se alguém tem que sair, quem tem que sair é o nosso adversário. Nós vamos prevalecer onde Deus preparou, onde Deus sonhou. Eu fui para Israel ano passado, e andando pelo deserto da Judéia, eu chorava, porque eu me lembrava desse texto. O Senhor disse: a terra que eu vou dar para vocês é uma terra que mana leite e mel. Em nome de Jesus, em 2015 nós vamos para Israel. E nós vamos ver, e nós vamos ter essa experiência lá. Nós vamos chorar no deserto, sabe por quê? Porque Deus disse que aonde eles entrassem ia manar leite e mel. Tudo que eles plantam lá dá. E mais ainda, eles são supridos por aquilo que eles plantam. Eles abastecem o mercado dos inimigos que querem destruir eles todos os dias, e ainda exporta para toda a Europa. Deus não volta atrás daquilo que Ele diz, nem que seja no deserto. Ele faz florescer no meio do deserto. Ele cria rios no ermo, no meio da sequidão. Ele cria para que eu e você seja abençoado em nome de Jesus. Eu não sei qual era a sua expectativa para essa noite, eu não sei qual foi a sua expectativa para essa semana, mas eu preciso te liberar essa palavra. Deus vai fazer jorrar água na terra seca em nome de Jesus, e vai brotar, porque há esperança nele em nome de Jesus. Mas tem que ser valente, porque senão é nós que vamos sair da terra, vamos ficar olhando de longe, o nosso inimigo toma posse da nossa terra. E aí você fala assim: como é que pode isso, apóstolo? Conquista territorial. A sua casa, debaixo da palavra, se você crê, você e sua casa servirá ao Senhor. E essa palavra é viva, então você tem que chegar na sua casa, se portar como um valente de Deus e determinar que aquele território é seu. É o Senhor que reina, é o Senhor que governa naquele lugar. Quando você entrar no bairro que você mora, você tem que declarar lá: Senhor, esse bairro aqui é abençoado, esse bairro aqui é próspero, esse bairro aqui, Senhor, é bem sucedido, porque nós tomamos posse desse bairro, em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso daqui uns dias aqui na cidade, vamos começar pelas portas. Nós requeremos a terra de Jaú, irmão. Por um tempo, vou contar um segredo para você e para quem vai nos assistir. Por um tempo eu pensei em ir embora daqui de Jaú. Falei: chega. Eu acho que meu ciclo acabou aqui em Jaú. Vou armar minha tenda em alguma outra cidade. Vou montar uma Ventus em algum outro lugar, porque eu sou filho da terra.
No meu RG estará naturalidade Jaú. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. Aí chega pastor de tudo quanto é lado, é honrado, paparicado, recebe um monte de medalha na cidade. A gente que está aqui não recebe nada, só crítica. Eu disse: Senhor, eu vou embora. Quem sabe num outro lugar eu vou ser honrado. Um belo de um dia, o Senhor me chama para fora da tenda. Fala: vem cá, Paulo, tenho uma conversa com você. A palavra diz isso, minha palavra é viva e eficaz, mas eu tenho um trato com você, eu tenho um negócio contigo. E a partir de agora você vai requerer essa terra. Aí o Senhor me levou no texto de Isaías, que diz que é hora de nós alargarmos a nossa tenda. Mas para alargar a tenda, tem que firmar estaca. E para firmar estaca é para dar sustentação para a tenda. E o Senhor disse: Paulo, é hora de você requerer a terra dessa cidade. É hora de você requerer as pessoas dessa cidade. Então nós estamos debaixo dessa palavra. E é debaixo dessa palavra que nós vamos ficar. É debaixo dessa palavra que nós vamos continuar vivendo pelos anseios do Senhor. Porque fiel é o que faz a promessa. E aquele que faz a promessa, aquele que chama, dá todo tipo de ferramenta necessária para que eu e você vença em nome de Jesus. Faz um favor, bate no peito e fala assim: foi Deus que me chamou. Foi Deus que me elegeu. Fala: foi Deus que me escolheu. Olha para a sua mão direita e fala: eu já tenho as armas de guerra. Olha para a esquerda agora e diga: eu já tenho a harpa da adoração. Olha para o coração e fala: já tenho um coração disposto. Faz assim agora: a guerrear e a adorar em nome de Jesus. Vai para o campo e toma posse da terra. Vai para o campo e toma posse da terra. Tomou posse da terra? Sua família é bendita na terra. O local que você trabalha, eu tenho falado isso aqui constantemente, é um lugar de bênção, em nome de Jesus. É o lugar que você vai mais prosperar. Se você tem negócio próprio, aquele lugar vai fazer você transbordar. Sabe para que Deus vai dar recursos para você? Me pergunte: para quê? Para comprar carro, apóstolo? Comprar minha casa com maçaneta de ouro? Não, para investir no reino. Para você lançar a sua semente, a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, para que o reino de Deus expanda, para que homens e mulheres sejam enviados às nações. Tem um pastor que a gente acompanha muito o trabalho dele, e ele tem marcado a minha vida. Sabe por quê? Hoje ele tem 38 pastores que vivem da obra de Deus. Uma igreja só tem 38 pastores. Uma igreja só tem 38 pastores. Todos vivem da providência do altar. Só que ele separou 9. Sabe o que ele fez? Mandou esses 9 para a Europa, para ir de graça ativar de novo a Europa. Eles estão lá, os 9 na Europa. Foram hoje para a Espanha. Estavam na Suécia ontem, andando de trem lá dentro da Europa, porque lá você se locomove de trem, indo de país em país. Ele pagou a viagem, está pagando a despesa lá, não teve que fazer agenda não para levantar a oferta. Sabe o que é isso, irmão? Recurso da igreja. A igreja está sendo tão tomada pela palavra de Deus, que as pessoas estão vendendo propriedade, trazendo na igreja, para que esses homens sejam ativados. Recentemente, mais 4 desse grupo de 38 chegou do Peru, foram na Amazônia peruana, foram na selva amazônia peruana. Sabe fazer o quê? Levar a palavra de Deus. Sabe o que eles foram fazer lá? Comprar um barco, para que esse barco pudesse ir nos ribeirinhos do Peru, levar a palavra. Eu profetizo que Deus vai te usar para ser um instrumento poderoso desse. Nós vamos honrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e Ele vai fazer prosperar, germinar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o valente permanece e toma conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Prevaleça, porque Deus vai colocar com honra em nome de Jesus. Meu Deus do céu, libera essa palavra do teu irmão. Prevaleça, meu irmão. Fala para ele: insista e persista, porque você vai triunfar. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque de tudo que eu falei, se você guardar só esses outros 2 minutos que eu tenho para falar agora, diga amém. Isso. Só esses 2 minutinhos já é o suficiente. Está cumprido o propósito de Deus hoje. Olha comigo
um versículo que você conhece, o versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali, e o último estado desse homem pior do que o primeiro. Olha para mim, você está vendo recentemente um movimento que está tendo no Rio de Janeiro, que é a instalação das unidades de polícia nos morros. Então eles anunciam que vão colocar uma unidade lá. E o que acontece quando eles anunciam? A bandidagem vaza, morro abaixo, e a polícia sobe. A bandidagem não volta porque a polícia está lá. Então o valente está ali, armado, guardando aquela terra. Só que você tem visto agora que os bandidos estão tentando retomar, porque eles estão achando a casa de vez em quando limpa, adornada. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Quando a gente entra em batalha, é assim: a gente toma posse da terra, a gente levanta a trincheira ali e coloca a nossa guarita de oração. Só que se nós vacilarmos a nossa oração, o nosso adversário, ele fica rodeando lugares secos. Mas não é porque ele fica rodeando por aí que ele tirou os olhos daquela terra. Ele não tira. Não é porque eu e você somos de Jesus hoje que ele tirou os olhos de nós. Não é porque hoje a gente se porta como valente que você acha que ele abandonou a gente. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele sai do homem, ele fica em lugares secos, mas ele fica tentando um lugar para pousar. E se ele não encontra, ele olha e fala assim: nossa, vacilaram ali. Então ele volta na terra. Sabe por quê? Porque ele trata como se a casa fosse dele. Ah, apóstolo, você está de brincadeira. Como é que pode uma coisa dessa? Está escrito na Bíblia. Se você ler devagarzinho comigo o versículo 24, olha comigo, coloca para mim o 24 lá. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para onde? Para onde? Para onde, irmão? Olha como ele olha para aquilo que é nosso. Olha como ele olha para nós. Eu vou voltar para minha casa. Por isso que nós temos que ser valentes, irmão, porque senão ele vem e rouba a nossa promessa. Por que o diabo arria trabalho de sexta-feira? Por que não vai nas encruzilhadas de quarta? De terça? De segunda? Porque ele sabe que no 6º dia está liberada a porção do descanso sabático. No 7º dia tem porção dobrada. Falamos isso aqui essa semana. Escute agora. Quando o povo estava no deserto e o povo tinha vontade de comer, Deus mandava o maná. E o Senhor dizia para eles assim: vocês peguem a vasilha, vão e peguem a quantidade para cada um de vocês. Não peguem a mais. Pegue a quantidade exata. Não precisa pegar para o dia seguinte, porque no dia seguinte tem um maná fresco. A palavra também. A palavra hoje para hoje é essa, para amanhã tem outra. O problema é que muitos não querem acordar cedo para pegar o maná. Isso é para outro culto. Volta aqui. Na sexta-feira, o Senhor dizia assim para eles: agora vocês vão pegar o maná fresco. Mas hoje, vocês vão pegar dobrado, porque é para amanhã. Porque no sábado se descansava. Então na sexta-feira há na atmosfera espiritual uma porção dobrada. O nosso adversário era um anjo de luz. Ponto de referência, aferidor de medida, criador da nota musical. Quando se mexia, adorava a Deus. Ele conhece tudo isso. Só que ele é burro, porque ele não tem revelação do Espírito que eu e você temos. Mas ele tem sido mais esperto do que nós. Porque nós muitas vezes ficamos impregnados, enfiados na televisão, assistindo o Globo Repórter, quando não, se intoxicando de comida, porque parece que o mundo vai acabar em comida, e a gente esquece de tomar a porção do descanso sabático. Por isso que tem muita gente hoje no mundo espiritual que se anda de arrasto e precisando que se faça um monte de campanha para ela ser abençoada.
porque ela não conseguiu ainda discernir e entender a atmosfera do Espírito que Deus já deu para nós. Há uma porção liberada todas as sextas-feiras para mim e para você. Basta você requerer. Deus, eu me apodero da porção dobrada desse dia em nome de Jesus. Por quê, irmão? Você tem que fazer essa oração. Porque o diabo, que a gente acha que ele é tão burro, ele é esperto. Aí ele vai nas encruzilhadas de sexta-feira e tem um demônio que ele instruiu ele, chama-se Lilith. E esse demônio sai para pegar a porção dos crentes que não requer essa porção. É onde ele é fortalecido. Mas se depender de mim, se depender de você, a nossa porção ele não vai roubar mais, porque nós somos os valentes de Deus, vamos requerer a nossa terra, e eu não sou casa dele, eu sou casa do Todo-Poderoso, do guarda de Israel, é ele que habita aqui em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Então se apodera, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entendeu isso ou não? Ele vai querer voltar, mas se ele olhar para mim e para você, e ver a luz do Senhor, se ele olhar para mim e para você, e ver o altar em chamas, se ele ver o altar queimando, ele vai olhar de longe e vai dizer, não adianta nem eu tentar, porque lá, o trono é daquele que tem todo o poder. Nós temos trabalhado e insistido em levar a igreja do Senhor a viver na dependência de Deus. Eu falava isso terça-feira aqui. Você pensa que é fácil pregar esse tipo de palavra? Mas, irmão, nossa preocupação é uma só. Os dias vão ficar piores. Os dias vão ficar cada vez mais difíceis. O anticristo que está se levantando vai vir com tanta confusão, trazendo conhecimento da palavra, que vai tentar tirar eu e você do foco. Só uma vida de intimidade com Deus e de conhecimento da palavra vai nos fazer prevalecer, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas a igreja precisa se aprumar em Deus e assumir o papel dela como igreja valorosa, como igreja virtuosa, sem mácula, sem sujeira. A igreja tem que tirar o fermento, tem que tirar o fermento de Herodes e o fermento de fariseu, como diz a Bíblia, de dentro dela, porque é só assim nós vamos ocupar o lugar que é nosso por herança. E tem um lugar por herança preparado para mim e para você. Por quê? Se nós somos filho, nós somos herdeiro. E herdeiro tem tudo aquilo que o pai tem o controle. A bênção está liberada, só precisa ter pose. Fala essa frasezinha, ó. A bênção está liberada, só precisa ter posicionamento. Os valentes estão vivos? Fiquemos em pé. Tem valente aqui? As águias estão aqui ainda? Vamos orar? Eu entendo no meu espírito que a nossa oração tem que ser uma oração assim hoje. Que o nosso adversário tem que sair. Tem alguma área na minha vida e na sua que ele tem que sair. E acho que você sabe qual área que ele tem tentado prevalecer. Vamos ordenar para ele sair? Sim ou não? Então repete comigo: Pai, eu quero me vestir agora de toda a armadura de Deus. E te peço também, Senhor, aplica o teu sangue sobre mim, para que haja separação entre a minha vida e dos meus inimigos. Diga: Senhor, eu me apodero da palavra, e sobre esta palavra, eu sou o valente, que guarda armado toda a minha casa, e todas as áreas da minha vida. E esta armadura, Senhor, é a tua palavra, que é viva e eficaz. Sobre esta palavra, eu estou requerendo agora, sobre o decreto do Senhor, que os meus adversários batam em retirada de todas as áreas da minha vida, que eles têm causado confusão, discórdia, contenda,
que tem me roubado, que tem me distraído, trazido enfermidades, dificuldades, confusão, em nome de Jesus, eu estou paralisando agora, eu estou amarrando esse valente e ordenando que ele seja enviado a muito longe daqui, aonde o Senhor determinar. Diga: Senhor, eu estou requerendo agora o controle da minha casa, do meu trabalho, das minhas finanças, da minha vida sentimental, da minha vida emocional, da minha vida conjugal, da minha vida, Senhor, pessoal, ministerial, em nome de Jesus. Eu me apodero agora com autoridade e respaldado pela tua palavra. Diga: Senhor, eu levanto agora um trono de louvor e refaço a minha aliança contigo, porque o meu adversário de longe verá que o Senhor coordena a minha vida, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu me limpo agora de todos os resquícios, transferência, fragmentos que foram lançados sobre a minha vida pelos meus inimigos. Eu me cubro uma vez mais com a unção fresca do altar, para que eu possa triunfar como um bom soldado do Senhor, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu sentencio esse decreto irrevogável, em nome de Jesus. Você crê? Passa a raiva no derrotado.